crianças! Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2020, terceiro domingo do tempo santo da Páscoa. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. O evangelho conhecido como o evangelho dos discípulos de Emaús. Mas antes da gente continuar este vídeo, tem alguém que está com muitas saudades das nossas crianças e que quis participar desse vídeo. Está aqui, ó. Oi, crianças! É a Dorinha! Que saudade de vocês! Oi, Letícia! Oi, Dorinha, quanto tempo! Pois é, eu não vejo a hora dessa quarentena acabar, viu, irmã? Pra gente poder voltar na missa e ver todas as nossas crianças. A gente também não vê a hora, mas é importante neste tempo ficar em casa, rezar, fazer as atividades da escola e confiar em Deus que isso tudo logo vai passar. Mas, Dorinha, voltando ao assunto de hoje, o evangelho de hoje dos discípulos de Emaús. Irmã, a minha mãe leu esse evangelho para mim hoje. Olha que legal, Dorinha. Sabia que isso é muito importante. Devemos todos os dias ler o evangelho. Peça para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, para o titio, para a titia, ler para você o evangelho do dia. Assim, nós temos um contato direto com a palavra de Deus, direto com o Senhor que fala diariamente ao nosso coração pelo seu santo evangelho. Mas o evangelho de hoje, os discípulos de Jesus estavam caminhando para um povoado chamado Emaús. Eles estavam na cidade santa de Jerusalém. Porém, Dorinha, você prestou bem atenção no evangelho? Eu prestei sim, irmã. Como que os discípulos estavam? Eles estavam muito tristes. É verdade, os discípulos estavam muito tristes porque Jesus havia morrido. E eles ainda não tinham entendido que Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus vai lá e aparece no meio deles. É verdade. Mas eles não perceberam que era Jesus. Irmã, por que eles não perceberam que era Jesus? Porque eles estavam discutindo entre si sobre tudo o que tinha acontecido em Jerusalém, ou seja, sobre a morte do próprio Jesus. Quando Jesus aparece no meio deles e pergunta o que eles estavam discutindo, eles então respondem para Jesus: ora, você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus, que nós tínhamos a fé que seria um grande profeta. Eles tinham colocado em Jesus a fé que ele iria salvar o povo de Israel. E de fato Jesus salvou. Só que eles ainda não tinham entendido. Então Jesus começa a falar da palavra para eles. E eles então vão caminhando. Acontece que chegando em um determinado lugar, Jesus passa adiante. E os discípulos chamam Jesus para ficar com eles, porque já era tarde e a noite estava chegando. Jesus então entra com eles, senta à mesa, reparte o pão e distribui. Uau! Crianças, vocês estão entendendo o que estava acontecendo ali? Irmã, repete de novo o que Jesus fez. Jesus repartiu o pão e distribuiu. Olha que coisa maravilhosa! Estas semanas atrás, que também foi este Santo Evangelho, o Padre bem nos ensinou que é uma verdadeira catequese da Santa Missa, sabia, Dorinha? É, irmã, por quê? Porque Jesus primeiro anuncia a palavra para aqueles discípulos.
e depois reparte o pão. É o que acontece em cada Santa Missa. Nós ouvimos e acolhemos a palavra de Deus, deixamos ela adentrar ao nosso coração e só depois partimos para o banquete do Cordeiro, que é a Sagrada Eucaristia, quando nós nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue. Para podermos bem comungar, é primordial ouvir a palavra de Deus que é proclamada. Então, crianças, prestem atenção. Em toda Santa Missa, nós precisamos ouvir e acolher a palavra que está sendo proclamada, para depois poder bem comungar. Uau, irmã! E foi isso que aconteceu. Os discípulos de Emaús não tinham entendido que era o próprio Jesus ali ressuscitado. Mas no final do Evangelho, eles falam: não nos ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Pois é, Jesus anuncia a palavra e depois reparte o pão e aí some do meio deles. Eles então vão correndo anunciar que tinham visto o Mestre. Assim se dá mais uma aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Nossa, irmã, que maravilhoso, né? Jesus não nos abandonou e mesmo depois da sua morte, ele ainda aparece muitas vezes para que todos pudessem ter a certeza que ele havia ressuscitado. Irmã, eu amo Jesus. Que lindo, Dorinha. Eu também amo muito Jesus. E quanto mais nós vamos conhecendo Jesus e fazendo a experiência deste Deus que só é amor, mais nós vamos amando. É lindo o Evangelho de hoje. Nos ensina também uma grande lição. Nunca devemos nos fechar só no nosso problema, nos nossos medos e nas nossas dificuldades, porque podemos correr o risco de não ver a ação de Deus, assim como os discípulos de Emaús. Depois eles entenderam, na nossa vida também deve ser assim. Sempre que nós estivermos com medo, problemas, dificuldades, tribulações, voltemos o nosso olhar para Jesus, que nós possamos ouvir a sua palavra, ler a Bíblia e fazer a nossa comunhão. Embora neste tempo de quarentena ela seja espiritual, mas Jesus está sempre presente em nosso meio. Irmã, eu posso cantar uma musiquinha que eu lembrei aqui desse Evangelho? Pode, Dorinha, como que é? É assim, ó, presta atenção, crianças. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Que lindo, Dorinha. Fala bem quando os discípulos pedem para que Jesus entrasse e ficasse com eles. Eu acho que você poderia cantar mais uma vez para as crianças aprenderem. Canta mais uma vez. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Tchau, crianças, fiquem com Deus. Crianças, lembremos então de voltar sempre o nosso olhar para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Até o próximo domingo. Tchau, crianças!